todos. Estamos no nosso primeiro congresso internacional online de educação profissional, Territórios e Resistências. Meu nome é Ágida Maria Cavalcante dos Santos, sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Saúdo o professor Dr. Heron Souza, que atua no Instituto Federal de Educação. E nessa saudação cumprimento a todos os organizadores desse evento. A minha contribuição, ela tem como título o PROEJA no Amazonas, Desafio da Profissionalização para Jovens e Adultos. E nesse momento se faz necessário nós elencarmos, apontando de onde eu falo. Então, quem sou e de onde eu falo. Então, eu atuo como professora da Faculdade de Educação, das disciplinas de Fundamentos e Teoria. Eu tenho um mestrado na área da educação e doutorado na área da educação. Mas eu tenho uma história um pouco sui generis que encaminha a minha escolha. Eu sou formada em Tecnologia Eletrônica pelo Instituto de Tecnologia do Amazonas e trabalhei no Distrito Industrial por 10 anos. E vai acontecer um fenômeno. Em 1992, o então presidente da República provoca uma abertura da economia. Essa abertura permite a entrada de produtos no Brasil, produtos importados, levando à completa falência do polo industrial de Manaus. Nesse momento eu perco meu emprego. E na busca de uma melhor conformação do mercado de trabalho, eu começo a perceber o seguinte: primeiro, a condição da morte de determinados conhecimentos sem nenhum preparo da população social. Então, eu vivencio a introdução do modelo de qualidade no processo produtivo, no modelo Just-in-Time e Kanban no processo produtivo e consigo identificar o seguinte fenômeno: o conhecimento que eu havia adquirido perde validade e existe um novo modelo de conhecimento. Então, eu começo a verificar que constantemente esses conhecimentos irão morrer e renascer. E eu faço a decisão, tomo a decisão de, em vez de renascer para o conhecimento tecnológico, eu busco uma outra área. E me encontro dentro da área da pedagogia, vou cursar ensino superior em pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas e talvez, por me sentir tão sensibilizada pelo curso, eu faço uma trajetória que é uma trajetória bem linear. Eu faço a graduação, as especializações, mestrado e doutorado. E eu faço essa apresentação porque é dela que surge a temática da qual eu vou apresentar. Dois fenômenos são relevantes. Durante o mestrado, eu proponho como pesquisa investigar o processo de desativação das escolas técnicas estaduais no estado do Amazonas. Nós estamos falando de um montante da retirada de 9.000 postos de aluno e da retirada de 2.700 professores. A alegação governamental é que, de posse da LDB de 90, e como a ênfase no Estado estava circunscrita ao curso de magistério, eles iriam reformular com base naquilo que foi chamado de centros de excelência. Então, ele desativa esses postos, mas os postos criados em nenhum momento se equiparam quantitativamente às questões demandadas. Então, nós temos uma população imensa que ficou órfã dessa modalidade de ensino, a educação em ensino médio e ensino técnico. Muito bem. É importante salientar o seguinte fenômeno, que é o fenômeno do Estado. O estado do Amazonas é o maior estado da federação. Ele é composto de 61 municípios. Dos 61 municípios, só 3 municípios tinham ensino técnico profissionalizante. Desses 3 municípios, a ênfase era dada em secretariado e magistério. Isso nos dá uma ideia da dimensão da demanda que nós tínhamos a atender. Então, e em 2002, com essa ação de desativação das escolas técnicas estaduais,
o Estado passou a não ter nenhum atendimento nos seus municípios. Ele aumenta a oferta pelo ensino médio somente e o ensino profissionalizante fica legado às secretarias de trabalho, o aumento nos cursos de qualificação. Esse seria o meu mestrado. É muito interessante que lá em 2008, quando eu apresento o projeto para doutorado, eu proponho a investigação do PROEJA, que é o ensino profissionalizante dentro da educação de jovens e adultos, porque vou identificar uma demanda de jovens e adultos imenso no estado. Então, qual é a causa que eu aponto? Esses jovens que, como não havia o ensino profissionalizante, ele também não fez ensino médio. Os municípios, 61 municípios, até eles começarem a estruturar o ensino médio formal, ele gerou essa população. Um outro fenômeno que eu vou identificar, que é bastante interessante, é que essa formação de PROEJA, ela foi dada dentro dos Institutos Federais de Educação. Então, o EJA, pela primeira vez, é alçado para o Instituto Federal, com recursos federais. Então, a gente sabe muito bem que a federalização de recursos, ele dá um ganho qualitativo nas ações. Então, professores foram contratados e junto com isso existe também a expansão da rede de institutos federais, que é uma política dentro do governo Lula. Então, os meus estudos doutorais vão nesse sentido, de identificar como esse PROEJA, esse profissionalizante, ensino médio profissionalizante, estava sendo executado dentro dos institutos de educação, federais de educação. Nesse momento, nós temos que, depois dessa breve introdução, nós temos que apontar desse local que nós falamos. Em primeiro lugar, nós temos que afirmar, nós estamos no ano de 2020, o século XX passou, nós estamos há 20 anos do século XXI e até agora não existe uma resposta efetiva do governo federal para a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, o aluno da educação de jovens e adultos, é entendido pela sociedade como alguém que não cumpriu o curso, o processo formal, a escola formal. Só que é muito interessante que os que afirmam isso esquecem de dizer que 70% da população do Brasil não possui condições mínimas estruturais para prover essa sequência de escolarização que abrange o ensino da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a educação de jovens e adultos no Brasil é uma realidade. Deveria ter um amparo efetivo, porque essa população é sim a população trabalhadora, a população da adolescente grávida, a população da periferia, a população da Interlândia de todos os estados. Essa população busca uma escolarização diferenciada, porque a sua condição social é diferenciada. Então, eu deixo aqui registrado que esse projeto, ele avança. Então, o PROEJA, ele é um vetor da ampliação de ações já proveniente da pós-LDB. Ela federaliza os recursos para dentro da educação de jovens e adultos, passam a ser executados dentro de um Instituto Federal de Educação, junto com a ampliação da própria rede federal de educação, que se constitui num dos maiores movimentos educacionais de programa, oriundo de programa do governo Lula. Isso só nos dá como, digamos assim, afirmação subsequente de que existe uma necessidade das esferas municipais e governamentais investirem maciçamente na educação de jovens e adultos. De outra maneira falando, que os governos estaduais e municipais não têm cumprido, e aí buscando de que maneira orçamentária isso deva se colocar. Esse é os credos que eu tenho, apresento, e o lugar de onde eu falo. Portanto, o nosso trabalho intitula-se
o processo de implantação do PROEJA nos Institutos Federais de Educação. Então, esse é o título do nosso doutoramento, que vai buscar, primeiro, o entendimento do que foi o PROEJA. O PROEJA foi um programa de profissionalização em EJA, conjuntamente formava no ensino médio e na educação profissional. Promovido dentro dos institutos federais com orçamento do governo federal. Então, dentro de uma macropolítica de expansão do ensino médio através da ampliação da rede federal de institutos. Algumas assertivas históricas são interessantes para que a gente possa dialogar. Primeiro, como eu já disse anteriormente, o EJA ele é caracterizado por uma população desassistida do processo educacional. Isso gerou um pensamento, até, digamos assim, um pensamento filosófico, um credo, de que o aluno do EJA, o fracasso está centralizado nele. Eu fico completamente estarrecida quando alguém acredita piamente que o aluno do EJA tem centralizado nele o fracasso. Se todos os fracassos são colocados de políticas públicas. É muito interessante isso. O aluno do EJA afirma que ele não participa de um programa de habitação, que ele não participa de um programa de trabalho, que ele não tem como se ingressar e permanecer na escola, que ele não tem geração de renda. Então, como que esse aluno pode ser penalizado? A ausência dele na escola, ele não participa de programas de saúde. Então, a ideia é que, na verdade, a população de jovens e adultos, ela não é alcançada pelas políticas. É essa que é a afirmação. Não alcançada pelas políticas, ela é uma população desassistida do seu processo educacional. Essa é a nossa primeira assertiva. A população negra e indígena, população imigrante e emigrante, refugiados, automaticamente ficaram durante muitos anos. É muito interessante, nós temos na cidade de Manaus, atualmente, um volume muito grande de haitianos e venezuelanos, pelo processo que foi colocado agora do século XX. É muito interessante isso, que parece que é um fenômeno novo, e não era, não é um fenômeno novo. A cidade de Manaus, ela já recebeu grupos numericamente importantes que vêm do estado do Maranhão, do estado do Ceará, do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo. O polo industrial é um atrativo real e ainda é um atrativo real. Então, a ideia confirma a ideia da população desassistida. Essa população negra, essa população ela chega e você me perguntaria quais são as políticas de recepção? Nenhuma. Isso fora esse deslocamento da população da Interlândia Amazônica para a capital. Aqui vale uma ressalva. A capital do estado do Amazonas, ela fomenta 87% da economia do estado. Então é óbvio que aquela família que tem um filho na idade do ensino médio, estando em qualquer local, não havendo política, eles pleiteiam a vinda à capital, a se estabelecer em prol de trabalho e geração de renda na capital, cidade de Manaus, estado do Amazonas. Uma outra assertiva é que a população de EJA, ela é uma população que ela é fruto desse processo migratório, do crescimento desordenado, da ausência de política que consiga alcançá-la. Ela também é fruto da ausência de reconhecimento, que existe um contingente para isso. Eu afirmo que nos anos de 2018 e 2019, o estado, a cidade de Manaus, contraiu as vagas para o EJA no ensino noturno. Então, assim, é ausência mesmo de política que faz com que esse ser, um cidadão, não tenha o reconhecimento pelo seu estado dos direitos que são a eles dedicados. Ele tem o direito a essa política e não lhe é dada. Muito bem, nós temos que levar em conta, e aí eu encerro minhas assertivas, o seguinte,
O nosso último encontro internacional em Jotien afirmava o seguinte: a educação ela é ao longo da vida. Eu não posso ficar perguntando para o cidadão por que na idade tal e tal e tal ele não teve acesso. Eu tenho que prover essa educação, prover as condições necessárias, modelos metodológicos necessários. Imagina quem estuda à noite depois de passar um processo efetivo de 12 horas acordado. Então, que modelos educacionais, que didáticas, que programas podem potencializar a produção, a elaboração de conhecimento desse cidadão, entendendo que essa é uma ação governamental das suas esferas municipais, estaduais e federais, ela é necessária, ela regula o mercado. Esse ser, ele precisa gerar renda, estar empregado, ter melhores condições de alimentação e saúde. Ele precisa de um programa de habitação que dê condições a ele de se estruturar socialmente. Então essas são as assertivas que iniciam nossos estudos em Proeja. Aqui nós temos também, portanto, entramos no nosso estudo, título da nossa palestra. Proeja, análise da implementação da política educacional profissionalizante para jovens e adultos no estado do Amazonas. Eu fui orientada pelo professor Dr. Newton Antônio Paciuli Brian, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, São Paulo, e consegui desenvolver estudos razoáveis na área de EJA, com grupos que fazem interlocução, com professores que são referências no estudo da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, nós temos um decreto, o 5.840 de 2006, que propõe executar de forma conjunta o ensino médio e o ensino profissionalizante na vertente de técnico para a população de jovens e adultos. Nesse momento, eu adentro em estudos que embarcam autores como Beer, como Han Hill, Skopko, Marx, Evans. Então, tem vários autores. Eu me deparo com uma literatura internacional. Então, a primeira afirmação, novamente, é essa: o problema da população desescolarizada na sua faixa de jovem e adulto não é um problema do Brasil, não é um problema circunscrito a países em desenvolvimento. É um problema de vários países, e países com alto nível de produção econômica. Então, na verdade, confirma a primeira assertiva de que se o governo não se propõe a atender às demandas, ele pode escurecer, invisibilizar aquela população, e muitas vezes, pela ausência de escolaridade, a população acredita que ela nem tem direito sobre aquela política. E tem. Então, a luta que vem desde Jotien é essa, que educação é ao longo da vida. E se você me pergunta, professora Ashley, a população da chamada terceira idade, ela teria direito? Teria direito à escolarização, a sua avó, o seu avô, o seu tio, o seu pai. Quando você procura por isso, o que foi internalizado dentro da mente da população brasileira, eu acho isso de um assinte imenso. É você dizer que papagaio velho não aprende a falar, até porque nos compara aos papagaios. Então, assim, não existe isso. Todo ser humano é dotado de uma mente, e a partir do momento que ele potencializa o seu aprendizado, o Estado tem que prover ações para que dê a ele essa executabilidade daquilo que ele possa ter. Então, elementos deviam estar. E o que a gente nota é que politicamente isso inexiste. Muito bem, então as minhas análises passam por vários autores. Nós estamos... esse evento vai disponibilizar o meu e-mail, o meu telefone, me coloco à disposição, aqueles que gostariam de ter uma leitura mais refinada e um processo de discussão com esse artifício agora das plataformas de conversa. Se vocês quiserem, a gente pode agendar e falar mais a miúde desse processo de construção dessa pesquisa. Muito bem. E qual seria o problema que eu aponto nesse modelo? Primeiro,
que a gente consiga entender que é uma ação de ampliação. Portanto, na cidade de Manaus, o Instituto ele era composto por 3 unidades. A unidade Centro, que passou a ministrar PROEJA para os cursos de ensino técnico em construção civil e mecânica. A Zona Leste, que atuava com os títulos de meio ambiente, técnico em meio ambiente e técnico em tecnologia da informática. E a unidade Distrito, com o curso de eletrônica. Já para os municípios, eles foram tanto construídos, como estava em processo de inauguração, nos municípios denominados Coari. O município de Coari, no estado do Amazonas, é um polo produtor de gás. Esse gás de cozinha é uma das maiores jazidas do Brasil, é uma das maiores concentrações. Em Coari, ele tinha o curso de construção civil e o ensino técnico em gestão de negócios. No curso em São Gabriel da Cachoeira, nós tínhamos o curso de gestão em negócios e meio ambiente. Então, esses polos, eles ficaram responsáveis para a promoção desse curso. Então, nós tivemos um resultado da aplicação dos nossos instrumentos que nos diziam o seguinte: 5% do total de alunos tinha faixa etária de 15 a 18 anos, 42% de 19 a 25 e 54% estava acima de 26 anos. Então, a primeira afirmativa, essa demanda, ela estava concentrada na área adulta. Justamente o perfil é que esses alunos, na ordem de 90%, já tinham família e buscavam a produção, incrementar a sua renda ou produzir renda a partir do processo de escolarização. Nós tivemos o acompanhamento do processo de implantação, algumas debilidades que são referentes às questões orçamentárias, ligadas a cursos que iniciavam de uma forma fragilizada, mas o que mais nos chamou a atenção era a procura por esses cursos. Então, assim, a partir do processo de divulgação, o processo de divulgação suscitou uma busca muito severa. Então, municípios inteiros, vagas que ficaram em torno, se nós pegarmos aqui, por exemplo, município de Coari, com 61 vagas, houve uma procura de 700 pessoas. Isso nos dá uma ideia da demanda retida. Da mesma maneira, o município de São Gabriel da Cachoeira, que teve 104 postos de aluno, uma procura de 578 alunos inscritos, que acabaram formalizando o processo seletivo para poder fazer a formação de turma. Então é severo, a demanda ela existe e é um curso que conduziu a essa formação efetiva. Aqui nós podemos já nos aproximar de um processo conclusivo. Então, nós temos, num primeiro momento, um dos elementos que nós vimos na junção desse ensino médio com o ensino profissional, uma diminuição da carga de conhecimento efetivo, epistêmicos, ligados ao ensino médio, na ordem de 40%. Então, a decisão pedagógica de unir essas duas modalidades acabou fragilizando um pouco do conteúdo, tanto do ensino técnico como do ensino médio. Foi um elemento oriundo dos nossos estudos. Um outro elemento, as temáticas, elas eram temáticas básicas. Nós fizemos um levantamento do perfil econômico dos municípios pesquisados, suscitava outros ensinos técnicos, outras formalizações, outras titularizações para o ensino técnico foram demandadas. Um outro elemento
bastante, que contribuiu bastante, essa solicitação de outros municípios, ainda em processo de construção dessa ampliação do ensino médio. Então, nós temos aí municípios como Manacapuru, Parintins, Tefé, Itacoatiara, Iranduba, eram institutos que estavam em processo de implantação na época, mas como a pesquisa não se deu no momento da montagem das turmas ou na sua execução, não foram abarcados. Que a ideia... E por último, esse perfil é muito interessante, a pesquisa relata, através de documentos do PAER, desse levantamento de mercado, as seguintes afirmações. O estado do Amazonas, e muito concentrado na cidade de Manaus, nós temos uma necessidade na ordem de formação de mão de obra, de captação não atendida, de 41,7 para alimentos e bebidas. Então, esse é um mercado existente, alimentos e bebidas. Edição e impressão, 40%. Aí você me perguntaria, extraoficialmente ao instrumento, esses campos, eles são atendidos por pessoas que não têm formação. O conhecimento dele é tácito, é de experiência. Então, eles trabalham com técnicos cuja formação é fragilizada no elemento da titulação. Ações ligadas à administração, o que eles chamam de escritório office, e informática na ordem de 73,7. Nós estamos falando de dados que estão circunscritos ao ano de 2010. Aparelhos elétricos, com ênfase no ar-condicionado, a demanda de 50%, que não é atendido. Eletrônica e comunicação na ordem de 62%, que não é atendido. Equipamentos médicos de precisão na ordem de 23%. Então, isso nos dá uma ideia desses novos títulos que podem ser demandados. Quando você vai para a Interlândia Amazônica, surge a necessidade muito forte ligado à produtividade do primeiro setor. Então, essa ideia ligada à produção de alimentos, ao trato com os animais, ela é enfática na Interlândia Amazônica. E ela também na Interlândia Amazônica, nós podemos apontar o extrativismo mineral, o extrativismo madeireiro e os seus derivados. Então, são apontados pela população e pelo poder político, são áreas que demandam essa formação técnico-tecnológica. Muito bem, nas considerações finais, aqui nós salientamos as obras do Villanueva sobre análise de políticas públicas, que muito nos ajudou. Então, nós tivemos a seguinte resposta, que vários elementos, que a ação governamental, para que ela tenha uma resposta nas suas ações, que a política governamental, para que ela seja efetiva, é preferível uma troca sequencial e de média envergadura do que trocas muito grandes, câmbios muito grandes. Então, o Villanueva fala sobre isso. Então, assim, a implementação de um Instituto Federal junto com uma modalidade nova de atendimento, isso levou a fragilizar várias ações pedagógicas em determinados cursos. A própria ausência da montagem estrutural de um campi também fragilizou. A ausência de material dentro dos cursos também foi colocada. Da mesma maneira, como essa ideia da junção dos currículos, o número de horas também foi colocado como, se você vai diminuir carga horária, você tem que priorizar conhecimento. Priorizando conhecimento, você tem como resultado a ideia de elencar um conhecimento menor,
em relação ao outro. E isso foi um problema que geralmente causou um desconforto muito grande. Outros elementos apontados: o modelo de comunicação com a sede, o modelo de comunicação com o governo federal também foi apontado como problemático. Material didático insuficiente, como eu já tinha colocado aqui. E por último, é muito interessante, eu coloco isso, né? A necessidade de estar presente nas políticas educacionais, o caráter multidimensional da população para a qual se destina. Então, assim, um elemento que nós verificamos bastante interessante foi o seguinte: o ensino médio técnico, ele tinha a alimentação. A alimentação, principalmente na Interlândia Amazônica, é uma necessidade, tal qual um livro, tal qual uma caneta. Então, é uma população que, se você faz o desdobramento dessa frase, aí você diz assim: o nível de alimentação é baixo. Então, nós nem perguntamos isso. Isso emergiu. Muitas vezes, as aulas, o aluno dizia: olha, eu me sinto um desconforto. Em que medida a gente questionava? Porque não tem a merenda, porque faltou o material da merenda. Então, assim, essa alimentação, ela tem que ser, o que não é previsto, o que para alguns autores nem é levado em consideração, mas no nosso caso, ela é imprescindível. E já indo para as nossas considerações finais, nós apontamos mais uma vez, nós fechamos a nossa fala mais uma vez com essas assertivas. Primeiro, no processo eleitoral para a assunção de uma nova presidência da República, os elementos científicos que fazem estudos para a educação de jovens e adultos têm que demandar do governo fazer pressão no sentido de políticas de atendimento. Então, todo aquele que assumir essa gestão do governo federal, ele tem que entender que há uma demanda retida, há uma demanda que precisa de modelos pedagógicos diferenciados, com uma ênfase severa no trabalho, principalmente ligada à educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos não é e nem nunca foi uma educação menor ou uma educação periférica, não. Podemos dizer que ela é uma educação contingenciada pela ausência de política social de atendimento a uma população que consome, que essa população, na matriz da produtividade do capital, ela é extremamente importante e necessária, porque é ela que gira o processo econômico, porque ela consome de uma forma muito pequena os níveis, que trabalha com níveis pequenos de geração de renda, mas com níveis muito grandes de circulação dessa moeda. Então, essas pessoas, elas têm que ser atendidas. Essas pessoas, elas têm que ser consideradas quando se formatar políticas de educação. Por exemplo, se você faz um recorte para o ensino noturno, para a educação de jovens e adultos, ele deveria ter procedimentos pedagógicos diferenciados para esse que é trabalhador. Da mesma maneira, para a mulher, os elementos ligados à mulher, para o refugiado, para aqueles que migram. Então, são políticas específicas, políticas focadas, mas políticas ligadas essencialmente para o entendimento que educação é um processo, que educação é ao longo da vida e que esses processos de fragilidades sociais devem ser levados em conta, devem ser considerados. Grosso modo, nós poderíamos dizer que cada ser humano, e aqui eu vou para as condições idealizadoras, de posse do seu celular, demandaria para a sua Secretaria Municipal Estadual de Educação o que ela gostaria de fazer. O que ela gostaria de fazer em cima de um pré-requisito.
Então, se você disser assim, olha, eu quero fazer um curso de técnico em informática e eu não sei nem ler nem escrever, eu afirmo a vocês que nós temos quadros pedagógicos que irão dar condições, que irão idealizar modelos pedagógicos de atendimento para essa pessoa. Então, assim, hoje, o processo educacional, ele está muito mais ligado ao atendimento de demandas específicas em cima do processo histórico de cada ser humano, da linha histórica de cada ser humano, do local onde ele está centrado, da sua própria condição de colocar, de produzir renda a partir da sua matriz de conhecimento. Então, olha, se a gente faz um recorte assim da Interlândia amazônica, nós temos a produção de gás no município de Coari, nós temos no município de Maués a produção de guaraná e os elementos ligados ao turismo. Então, essas vocações regionais, da mesma maneira que vale salientar o seguinte, e aí nesse momento eu uso o modelo norte-americano e o modelo europeu. Alguns governos, quando eles têm pretensão de lançar matrizes econômicas, eles fazem investimento maciço. Então, onde não havia uma vocação regional, essa vocação se estabelece pelo processo histórico. Então, se você quer criar modelos econômicos ligados ao turismo, ligado à pesca, ligado à hotelaria, ligado a evento, ligado a processos educacionais, para você ter uma ideia, tem locais onde a vocação econômica é a saúde, grandes centros de tratamento ligados aos mais diversos elementos. Então, a ideia é que esse elemento econômico, ele, em determinada medida, balize as propostas educacionais, mas que haja um efetivo investimento no processo educacional dessa população desassistida, que é cidadão, que paga imposto, que consome, que funciona pela matriz do capital e que é negado a ele a sua participação. Então, nós encerramos a nossa participação nesse evento, nesse momento. O primeiro encontro, primeira conferência internacional online, nos sentindo muito feliz dessa participação, de poder contribuir para o estudo da educação profissional, para os estudos sobre territórios e resistência. A nossa fala, ela é enfática no sentido realmente da defesa. Nós carregamos uma história familiar, uma história que é uma história... Nós entendemos o seguinte, todos os elementos sociais, eles passam pelo homem. É o homem que determina. Nós podemos dizer que no Brasil, grosso modo, um dos grandes problemas que nós temos é a ausência do conhecimento político, que gera ausência de decisões fragilizadas em relação ao poder público. Então, participando de um processo democrático que tem o seu desdobramento pelo processo eleitoral, historicamente elegemos pessoas que não nos atendem, infelizmente. Não nos atendem, não entendem desse processo científico, desprestigiam a carreira que é a carreira científica, e as políticas são completamente eivadas dos mais diversos elementos que podem confundir. Então, encerramos a nossa fala nesse sentido. A educação de jovens e adultos é uma modalidade, em nenhum momento menor ou nenhum momento desassistida, é uma modalidade diferenciada, tal qual educação inclusiva, tal qual a educação de negros ou indígenas, de comunidades específicas. Então, precisa de uma matriz pedagógica específica. Mas nada pode acontecer se não houver investimento maciço do poder público para tal. E nós estamos aqui, no sentido da contribuição dos estudos, e me coloco à disposição. Então, fecho a minha participação, mais uma vez agradecendo a toda a organização desse evento, esperando a interlocução com vocês e me colocando à disposição. Tudo de bom,